Vamos começar nossa aula pela correção da atividade da aula anterior. A atividade é essa que abordava volume de cones. A primeira questão, calcule o volume de cada cone reto a seguir. Bem, na letra A, nós temos um cone onde a altura desse cone é de 15 centímetros e o diâmetro é de 8 centímetros. Dessa forma, então, se o diâmetro é 8, o raio é a metade, que é 4, e a altura, como eu já falei, é 15. Como eu quero o volume, lembremos que o volume de um cone é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido para 3. Então vai ficar π vezes 4 ao quadrado vezes 15 dividido para 3. 4 ao quadrado dá 16 e 15 dividido para 3 dá 5. 16 vezes 5 dá 80π, portanto o volume do cone da letra A, 80π centímetros cúbicos. A letra B traz um cone onde a geratriz é 30 centímetros e o diâmetro da base é de 24 centímetros. O que eu percebo? Como o diâmetro da base é 24 centímetros, o raio é 12. E a geratriz sendo 30, dá para a gente encontrar a altura desse cone aplicando o Teorema de Pitágoras. Por uma aplicação do Teorema de Pitágoras, nós sabemos que a geratriz ao quadrado é o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Dessa forma, então, substituindo os valores, vai ficar então que 30 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 30 ao quadrado é 900, 12 ao quadrado é 144. Passo 144 subtraindo o 900, isso vai me dar que a altura ao quadrado é 756. Portanto, a altura é a raiz quadrada de 756. Como a raiz do 756 não é exata, eu fatoro esse número em 36 vezes 21. A raiz quadrada de 36 é 6, e o 21 fica na raiz. De maneira, então, que a altura desse cone é 6 raiz de 21 centímetros. Dessa forma, agora é possível a gente calcular o volume dele. Lembremos que o volume é πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado vezes a altura, que é 6 raiz de 21 sobre 3. Bem, 12 ao quadrado é 144. 6 dividido para 3 dá 2 e repete a raiz de 21. 144 vezes 2 dá 288, raiz de 21π centímetros cúbicos. Esse era o volume de que eu necessitava. A letra C traz um cone de geratriz 26 centímetros e a altura 24 centímetros. Dessa forma, então, também aplicando o Teorema de Pitágoras, eu posso calcular quanto equivale o raio da base desse cone. Eu sei que a geratriz ao quadrado é r ao quadrado mais h ao quadrado. Então vai ficar aí 26 ao quadrado é r ao quadrado mais 24 ao quadrado. 26 ao quadrado é 676, isso é o raio ao quadrado, mais 576, que é 24 ao quadrado. Bem, passo 576 para o outro lado subtraindo, então 676 menos 576 dá 100. De maneira que se r ao quadrado é 100, então o raio é a raiz quadrada de 100, que é 10. Ok, como nós sabemos que o raio da base desse cone é 10 e a sua altura é 24, então agora eu posso calcular o seu volume, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes 10 ao quadrado vezes 24 sobre 3. Vamos resolver. 10 ao quadrado é 100, 24 dividido para 3 dá 8. Então você pega 100 vezes 8 dá 800, repete o π, centímetros cúbicos. A letra D, nós temos aí um cone que ele tem geratriz de 15 centímetros, ele tem altura 2r e ele tem raio da base r. Bem, nosso primeiro trabalho é descobrir quanto é o raio, quanto é o r. Porque na hora que eu souber quanto é o r, eu sei quanto é o raio da base e sei quanto é a altura do cone. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos pegar no lugar da geratriz, eu coloco 15 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, mais a altura, que é 2r ao quadrado. Esse 2r ao quadrado vai dar 4r ao quadrado, somado com r ao quadrado dá 5r ao quadrado, e claro, 15 ao quadrado deu 225. Passo 5 dividindo, 225 dividido para 5 vai dar 45. Bem, se o raio ao quadrado é 45, então o raio é a raiz quadrada de 45.
Nós sabemos que a raiz quadrada de 45 ela não é exata. Se a raiz quadrada de 45 não é exata, eu quebro em 9 vezes 5. Então fica que o raio é a raiz de 9, que é 3, vezes a raiz de 5 centímetros. Bem, se o raio é 3 raiz de 5 centímetros, então agora vamos para o cálculo do volume. Mas antes disso, eu tenho que primeiro fazer a altura, né? Porque eu ainda não sei quanto é a altura. Como a altura é 2R, e eu sei que o R é 3 raiz de 5, então vai ficar 2 vezes 3 raiz de 5. Ou seja, a altura é 6 raiz de 5. Agora sim, tendo a altura, eu posso calcular o seu volume. πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes r ao quadrado, eu já peguei lá de cima. Ó. R ao quadrado é 45. Vezes a altura, que é 6 raiz de 5, sobre 3. Bem, quando a gente pegar 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 45 dá 90, repete a raiz de 5, repete o π. Portanto, o volume desse cone, 90 raiz de 5 π centímetros cúbicos. A questão número 2. Um cone reto e uma pirâmide regular de base quadrada possuem a mesma altura e o mesmo volume. Sendo R o raio da base do cone e L a medida da aresta da base da pirâmide, determine a relação entre L sobre R. Primeiro eu vou chamar de H a altura do cone e a altura da pirâmide, já que a questão fala que os dois possuem a mesma altura. Bem, para o cone, nós vamos ter que o volume dele, que eu vou chamar de V1, vai ser π vezes o raio da base ao quadrado vezes a altura sobre 3. Por outro lado, a pirâmide ela vai ter a área da base, que é simplesmente L ao quadrado. Já que L é a aresta da base e nós temos uma base quadrada, então você calcula a área da base da pirâmide como L ao quadrado. Bem, daí então, dá para a gente fazer o volume dessa pirâmide, que eu vou chamar de V2. O volume da pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Como a área da base é L ao quadrado, então o volume da pirâmide, L ao quadrado vezes a altura sobre 3. Bem, a questão me diz que os dois volumes são iguais, ou seja, o V1 é igual ao V2. Se o V1 é igual ao V2, então posso dizer que L ao quadrado vezes H sobre 3 é igual a π R ao quadrado H sobre 3. E aí nós vamos pegar e vamos cortar o 3 e o H. Por que a gente vai cortar? Porque ele tem nas duas igualdades. Cortando o 3 e o H, vai ficar que L ao quadrado é igual a π R ao quadrado. Como eu quero L sobre R, eu vou pegar então o R ao quadrado que multiplica o π, passar dividindo. Vai ficar então que L ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a π. Como aí nós temos uma mesma potência no L e no R, eu posso escrever um único expoente fora disso. Então vai ficar L sobre R ao quadrado é igual a π. E claro, o contrário da potência é a raiz, portanto, L sobre R é a raiz quadrada de π. Então a questão perguntava qual era o valor da razão L sobre R. Nós encontramos então que essa razão ela vale a raiz quadrada de π. Terceira questão. Em um cone circular reto, o raio, a altura e a geratriz formam, nesta ordem, uma PA de razão 2. Bem, determine na letra A, no item A, ainda do primeiro tópico do item A, o raio da base. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de R o raio do cone. Se R é o raio do cone e eu sei que o raio, a altura e a geratriz formam nessa ordem uma PA de razão 2, então nós vamos ter que a altura, a geratriz, vai ter que formar uma PA com o raio. Lembrando aí que é uma PA de razão 2. Então a gente vai ter que a altura é raio mais 2. Por que raio mais 2? Já que eu tenho que ter uma PA de razão 2, do raio para a altura tem que aumentar 2. Então a altura é raio mais 2 e a geratriz é raio mais 4. Bem, dessa forma então, se eu tenho o raio, a altura raio mais 2 e a geratriz raio mais 4, eu posso aplicar aquela relação decorrente do Teorema de Pitágoras, que a geratriz ao quadrado é h ao quadrado mais r ao quadrado. Então você pega r mais 4 ao quadrado é igual a r mais 2 ao quadrado mais r ao quadrado. Você tem aí 2 quadrados da soma de dois termos. Você pode fazer, por exemplo, pela fórmula, ou você pode desenvolver multiplicando cada termo por ele mesmo.
Eu vou fazer pela fórmula. R mais 4 ao quadrado. Quadrado do primeiro, R ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes R vezes 4 dá 8R. Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado é 16. Isso é igual R mais 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, R ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes R vezes 2 dá 4R. Mais quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Mais o R ao quadrado. Vou jogar agora tudo para o começo e igualar a zero. Jogando tudo para o começo e igualando a zero, vai ficar R ao quadrado, menos R ao quadrado, menos R ao quadrado, mais 8R menos 4R, mais 16 menos 4, igual a zero. Eu cancelo, corto R ao quadrado com menos R ao quadrado, sobrou 1 menos R ao quadrado, 8R menos 4R dá 4R, 16 menos 4 dá 12. Vou trocar o sinal de todo mundo para ficar mais simples, e a gente chega na equação do segundo grau, R ao quadrado menos 4R menos 12 igual a zero. Resolvendo esta equação do segundo grau, por fórmula de delta e Bhaskara, por exemplo, nós encontramos como raízes menos 2 e 6. Bem, mas vamos lembrar que o R é o raio da base desse cone, e não convém eu ter um raio negativo. Dessa forma, então, nós temos que a medida que convém para o raio é o raio igual a 6. Ainda no item A está perguntando a altura. Vamos lembrar que a altura é R mais 2. Bem, se a altura é R mais 2 e o R é 6, então a altura será 6 mais 2, ou seja, a altura é 8. Ainda no item A, pede a medida da geratriz. Vamos lembrar então que a geratriz ela é o raio mais 4. Então, se o raio é 6, 6 mais 4, nós temos que a geratriz é 10. Portanto, esse cone, o raio é 6, a altura é 8 e a geratriz é 10. A letra B. Qual a área total deste cone e qual o volume? Bem, vamos pegar o seguinte, primeiro a área total, né? A área total de um cone é π vezes o raio, que multiplica o raio mais a geratriz. Então vai ficar π vezes 6, que multiplica 6 mais a geratriz, que é 10. 6 mais 10 dá 16, 16 vezes 6 dá 96, portanto a área total desse cone, 96 π centímetros quadrados. Por outro lado, então, o volume ele vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes 6 ao quadrado vezes a altura, que é 8, sobre 3. 6 ao quadrado dá 36. Então agora a gente pega 36 dividido para 3 vai dar 12. 12 vezes 8 dá 96. Repete o π, centímetros cúbicos. Então esse é o volume do cone que nós temos na terceira questão. A questão 4 da Unicamp. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. Bem, a altura do cone formado pela areia era... Observemos o seguinte. Como nós tínhamos esse molde cilíndrico cheio de areia, o volume de areia que comporta no cilindro é o mesmo volume de areia que está formando esse molde, esse monte cônico aí. Só que o monte de areia cônico, ele tem um raio que é o dobro do raio do cilindro. Aí a pergunta, a altura do monte, comparado com a altura do cilindro, é quantas vezes menor ou maior, não sei. Então nós devemos comparar a altura do cone com a altura do cilindro, lembrando que o volume é o mesmo. Então vou chamar de Hzão e Hzinho as alturas do molde cilíndrico e do cone de areia. Bem, para o molde cilíndrico, nós vamos ter que o volume dele vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes o Hzão. Por outro lado, para a areia cônica, nós vamos ter que o volume dela vai ser π vezes o raio da areia, lembrando que o raio da areia é 2R ao quadrado, vezes a altura, que é Hzinho, sobre 3. Ou seja, o volume da areia vai ser 4π R ao quadrado vezes Hzinho sobre 3. O que eu lembro agora? Eu vou lembrar que esses volumes são iguais, pois a areia que formou o monte de areia cônico, ela veio de dentro do molde cilíndrico. Se esses volumes são iguais, eu vou pegar 4π Rzão ao quadrado vezes a altura sobre 3 e igualar a π Rzão ao quadrado vezes Hzão. Bem, ao igualar,
dá para a gente cortar os πs e o r ao quadrado. Então vai sobrar 4h sobre 3 é igual a hzão. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então 4hzinho é 3hzão. Como eu quero saber então qual é a altura do cone, eu tenho que isolar o hzinho. Passo 4 dividindo. Portanto, o hzinho ele será 3hzão sobre 4. Ou seja, a altura do cone é 3/4 da altura do cilindro. Dessa forma, então, a resposta correta, né? Lembrando aí que a altura do cone é 3/4, a resposta correta é o item A. Dessa forma, a gente finaliza por aqui a correção dessa atividade.